Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é todo, Pai, eu te amo. É necessidade de Jesus que se multipliquem as almas que vivam no divino querer. Encontrando-me em meu habitual estado, meu doce Jesus por um instante veio e me disse: Minha filha, meu amor sente uma irresistível necessidade de que se multipliquem as almas que vivem de meu querer. Porque estas almas são os lugares de meus reencontros. Meu amor quer fazer o bem a todos, mas as culpas impedem-me de derramar sobre elas meus benefícios. Por isso vou buscando estas almas, e como nestas almas, não sou impedido de derramar minhas graças, eu as derramo, e por meio dessas almas tomam parte os povos e as pessoas que as circundam. Por isso, quanto mais encontros de tal gênero tenha na terra, tantos mais desabafo tem meu amor, e mais se derrama em benefício em prol da humanidade. Então, a urgência de Jesus, né? A necessidade que se multipliquem as almas que vivem do querer divino. Muito importante, né? É por isso que a gente está divulgando, né? Os 31 dias com Maria também, né? É justamente para isso. Para conquistar mais essas almas para Jesus, porque são aquelas que vão ter uma compreensão dele, né? Que não vai estar vivendo com a sua vontade humana, que é a vontade humana, que é a chave de todos os males, né? Das culpas, da desconfiança de Deus, né? E a pessoa sem a vontade humana, que renuncia à sua vontade humana, ela renuncia a essa coisa, né, de querer ela dizer as coisas, né? Ela querer definir as coisas, ela querer controlar tudo. E ela vai ouvir a Deus, né? Ela vai entender o nada que ela é, né? Então ela vai estar aberta para que Jesus possa derramar as graças. Ela não vai ter oposição a Deus, ela não vai ter sentimentos estranhos que se opõem a Deus, né? E que impedem dela receber a graça porque ela não entende. Ela não entende o valor daquilo, né? Então, essas almas, Jesus vai encontrar disposição, Jesus vai encontrar liberdade para ele fazer esses encontros com a alma, porque ele vai poder explicar as coisas para ela e ela vai compreender, e ela vai ver com os olhos de Deus. Então, ela não vai reclamar, ela não vai blasfemar, ela não vai falar que é algo ruim, ela não vai ficar vendo negativo. Tudo ela vai espiritualizar, porque ela vai ver na divina vontade. E ela fazendo isso não é só benção para ela, mas é para as pessoas ao redor dela, porque ela vai estar fazendo em nome de todos, né? Ela vai entender que é universal, então Deus vai poder usar dela para trazer graças para os outros. Porque o que acontecer com ela, ela vai ver diferente, ela vai compreender diferente com a luz de Deus, né? E ela vai estar fazendo isso em nome de todos. Então, precisa de pessoas para fazer o contrário do que faz no mundo. Tem que ter o antagonista, né? Tem que ter o antagonismo, né? Antagonismo, não é isso? É, acho que é. O antagonismo, né? Diante do. Muita gente fazendo sua vontade, tem que ter quem não queira, né? Tem que ter o lado também oposto, que na verdade é o correto, né? Tem que ter aquelas pessoas, né, que fazem isso mas ele quer voluntário. Multiplica as almas que vivam, são almas voluntárias, elas querem, né? Elas querem ser isso para Jesus, né? Elas querem ser dominadas pelo Fiat de Deus, né? Então, ele fala que a alma é o lugar. Então, estas almas são os lugares de meus encontros, é onde Jesus quer estar. É onde Jesus vai poder desabafar, vai poder falar, vai poder mudar sentimentos dele, seja quais forem, vai poder usar delas para passarem por situações que às vezes outras almas, porque na hora ficam na culpa, né? Ficam pensando em si mesma, então não recebem a graça. Deus tem uma luz ali também na vida de todo mundo, mas elas não conseguem ver a luz porque elas ficam na culpa. Porque quando elas estão no humano, elas vão pensar em si mesmas. Então, como elas ficam na culpa, não tem como, fica como uma barreira para Jesus.
Porque elas não conseguem ver o bem daquilo que está acontecendo, elas não conseguem, porque elas ficam na culpa, elas ficam vendo o problema, elas não conseguem ver que aquilo é uma graça que está sendo dada para elas, né? Que é um bem que está sendo feito para elas. Elas não conseguem ver o bem, porque aí elas ficam pensando em si mesmas, né? E ficam na culpa, e ficam com vários sentimentos estranhos de desconfiança de Deus, de desconfiança das pessoas que Deus usa, né? Porque Deus se manifesta por meio de outras pessoas na vida delas, mas elas não conseguem ver o bem, o amor de Deus nessas pessoas, né? Elas não conseguem receber aquilo como amor de Deus na vida delas, porque elas estão nelas mesmas, com seus sentimentos, com seus achismos. Então, o que elas sentem, o que elas acham, se torna um abismo, um obstáculo para Deus. O que elas pensam das coisas, elas já interpretam os acontecimentos com seus sentimentos, e elas acham que aquilo que a outra pessoa é o sentimento dela. Ela acha que aquilo que ela está sentindo é o que está acontecendo. Então ela tá toda em si mesma, né? E acha que a sua própria verdade é os seus sentimentos. É o que elas pensam. Então elas já estão interpretando, já estão olhando para outra verdade que não é a verdade verdadeira que vem de Jesus, que é a luz pura dele. Elas não conseguem ver o bem. E às vezes elas nem aceitam que estão cegas, porque a vontade humana delas vai dizer: essa pessoa que está dizendo isso de você que está errada, essa pessoa que está fazendo isso com você. Mesmo que o outro explique, mesmo que o outro peça desculpa, a cabeça delas é o que é a verdade delas. E é terrível, você não consegue lidar, conversar, aproximar. O mesmo obstáculo que Jesus encontra, você também encontra nessas almas, né? Você também tem dificuldade de se aproximar de alguém que insiste em distorcer a realidade. E não dá para viver uma distorção de realidade. Então, nessas almas, Jesus não vai encontrar essa distorção da realidade. São pessoas que vão aceitar a realidade pura, a verdade absoluta naquela realidade. Pura, como Deus está mandando, sem tirar nem pôr. E vai amar, vai concordar com ele. Vai concordar com a conversa que ele vai ter, vai concordar com a luz que ele vai trazer. E é claro que às vezes ela vai precisar de uma explicação, porque é um relacionamento, né? E às vezes a gente não entende certo o que Jesus está fazendo, mas aí você vai conversar e vai começar a ligar, né? Aquilo que você está vivendo na vida dele, vai ver o sentido daquilo, você vai entender o para quê. Quando você entender o para quê, você vai ficar em paz, você vai ficar tranquilo, né? Você vai compreender, então eu estou entendendo o que o senhor está fazendo. Então, essas almas não vão esconder-se de Deus, né? Não vão desconfiar de Deus, não vão ficar vendo o mal, né? Então, ele precisa, assim, mas essas almas precisam abrir mão voluntariamente da sua vontade humana, porque a sua vontade humana não vai querer concordar com Deus. A vontade humana delas é chata, é xarope, é mimizenta, é cheia de estima própria. Ela vai ter que aceitar isso, ouvir isso de Jesus, né? Que elas têm estima própria, a pessoa vai ter que aceitar isso, que ela tem estima própria, que ela é ambiciosa, que ela é interesseira, que ela pensa em si mesma, que às vezes está lá no subconsciente dela, mas ela pensa em si mesma. Então, assim, ela não vai mesmo querer ter uma vontade humana oposta a Deus, ela vai querer a vontade de Deus. Então, são essas almas que ele tem necessidade de que se multipliquem, porque nessas realmente vai ser, ele pode estar ali. E não vai ser jogado a escanteio, né? Ele vai ser amado, ele vai ser ouvido, essa pessoa vai ter atenção para ele, essa pessoa vai prestar atenção nele, vai valorizar ele, né? Tudo que ele fez. Isso é muito importante, né? Muito importante. Então, meu amor, ele quer fazer o bem a todos, ó, tá vendo? Não tem uma pessoa que Deus não dá luz na vida delas, que Deus não está na vida delas, que Deus não dá graça. Entende? Jesus fala que é a própria pessoa que fecha o coração dele. Ele fala isso no livro do céu, que a própria pessoa ficou tão obstinada que vai lá e fecha. É a pessoa. Porque ela quer fazer o bem a todos e faz, não só quer. O querer dele é fazer, é poder. Quando ele fala eu quero, já está sendo feito. Então Deus está continuamente fazendo bem na vida das pessoas, mantendo elas, mantendo a vida delas, cuidando delas, providenciando tudo que elas precisam. Manda o sol, manda a chuva, manda o vento, manda o frio, manda o calor, providencia o que elas precisam, cuida da vida delas, né? Deus é o supremo bem de todos, né? Ele que conserva a vida de cada ser humano. Ele que é que mantém, né? Tudo em funcionamento, dentro e fora da pessoa. Então, ele só quer fazer o bem. Deus, tudo o que ele tem para fazer em prol da nossa vida, seja também quando manda as cruzes, é sempre o bem, não é mal.
Então, Deus, ele tem, o único interesse dele é fazer o bem. Tudo que vem dele é bom. Só que, como a alma está fechada, ela não compreende isso, né? Ela não aceita tudo que vem de Deus. Ela aceita uma coisa, aquilo que a satisfaça, mas não aceita também uma correção. Às vezes não aceita o flagelo, não aceita um equilíbrio de justiça aqui e dali, né? Então ela só quer tudo fácil, né? Então ele não consegue ter esses encontros nessa alma, porque ele às vezes quer encontrar essa alma mandando pena para ela e depois ele vai explicar por que que ela tá sofrendo aquela pena. Vai mandar desprezo para ela. Se ela tem uma vontade humana, ela não vai aceitar ser desprezada, vai tirar satisfação com as pessoas. Ela vai brigar com as pessoas. Ela não vai entender que aquilo vem de Deus, e que é um bem porque tem um propósito ali. Ela não vai conseguir ligar a Deus. Ao contrário, ela vai pensar nela. Ela vai virar pro outro e falar assim: o que que eu fiz por você, fulano? Você tá fazendo isso comigo? Não, vem cá, vou tirar satisfação com você agora. Vem cá, né? Ou então vai ficar na culpa. Ai, meu Deus, deve ser porque aquele dia eu passei, não dei bom dia pra pessoa, deixa eu ir lá pedir perdão. Ai, Jesus, ai, meu Deus, eu fiz um mal pra pessoa e ela vai ficar remoendo aquilo. E ela vai ficar preocupada com a estima da outra pessoa, ela vai ficar preocupada com o humano. E se Deus mostrar pra ela assim, é eu que não quis, é eu que permiti, através de você dar uma frieza pra aquela pessoa ali, por causa disso e disso e disso. E aí, ela vai aceitar? E ela vai ver isso como bem? Como a verdade? Ou ela vai pensar, entendeu? Se ela tem uma vontade humana que interpreta, se ela olha o ouve humano dela, ela vai ficar pensando em virtude, ela vai ficar pensando em ficar bonita para aquela pessoa, então ela vai querer ir lá e pedir perdão, pedir desculpa e vai ficar preocupada. Agora, se ela só importa com Deus, com o que Deus está fazendo e só vê o bem, olha, filha, eu que permiti isso. Eu que. Fulano ficou chateado comigo, Jesus, porque eu não respondi a mensagem dele no WhatsApp. Ele me mandou uma mensagem e eu demorei uns 3 dias para responder e a pessoa ficou chateada. É eu que quis. Porque eu queria que aquela pessoa procurasse a mim. E ele vai te explicar isso. E aí? Você vai contra a vontade dele? Você vai ficar assim, no seu humano? Ai, deixa eu ir lá pedir perdão, deixa eu ir lá atrás dele. Nossa, eu não devia ter feito isso, eu vou ficar mais atenta. Eu vou colocar aqui algum alerta, né, especial para essa pessoa quando ela falar comigo. Você vai ficar, né, na mentira de satisfazer o humano, né? Ou vai ficar na verdade? Então, onde ele pode trazer essas realidades e falar isso? E você aceitar que é um bem, né? Porque parece uma coisa feia, né? Mas parece uma coisa feia, né? E às vezes nos olhos das outras pessoas você também é uma pessoa feia, né? Você é uma pessoa, às vezes você é uma pessoa desapegada e as pessoas te veem como uma pessoa feia, né? O meu cunhado, né? Ele um dia lá em casa ele falou assim: Nossa, Ruth, no começo eu te achava uma pessoa tão ignorante. Porque você, assim, fala com a gente por mensagem, você é muito fria, né? Você põe um joinha, um ok, não fica conversando muito. Eu achei aquilo tão feio, né? Aí a minha irmã, que namora ele, né, foi e explicou, não é o jeito dela mesmo, né? Eu falei, nada a ver isso aí, não, né? Isso aí, eu sou assim mesmo, só falei assim, né? Porque às vezes as pessoas querem ser mimadas por você e Deus não vai querer. Deus, ele é ciumento, ele não vai querer que você fique mimando ninguém. Você não vai ser uma pessoa assim, mal educada, né? Que trata mal ninguém, mas também, muitas vezes, Deus quer, através de você, Ele usa de você assim também, porque às vezes as pessoas querem ser paparicadas, quer que você mande um monte de carinha para elas, figurinha para elas, emoji, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, você não é essa pessoa. Na minha família eu não sou assim. Eles falam isso, eles comentam isso, mas eles já aceitam, eles falam, é o jeito dela mesmo, ela é assim mesmo. É, Deus não quer que você fica também de muita frescura não, né? E aí, né? E muitas vezes ele vai falar assim, é um bem você não ter respondido aquela pessoa porque eu queria que ela falasse comigo. Eu queria que ela procurasse eu, justamente por não ver que você respondeu ela a tempo, eu queria que ela falasse comigo, porque o certo é todo mundo me procurar. E aí? Aí você vai impedir o bem, você vai contra Deus para ficar a favor da criatura, a favor do que você né, acha que é mais virtuoso. São situações assim que Deus permite a gente viver. A gente faz coisas que às vezes que é um bem que você está fazendo, mas não é visto. O amor de Deus em você quer fazer o bem a todos. Mas às vezes é a própria pessoa com os obstáculos dela que ela não entende esse bem.
Mesmo que você explique, a pessoa não aceita porque ela te vê pelos sentimentos dela. Mas quem está nas trevas é a treva da pessoa, né? É a interpretação da pessoa. E paciência, né? Então, assim, tem muitas realidades assim que a gente vive e são penas de Jesus, porque Jesus também, o bem que ele estava fazendo na terra não era compreendido. Tinha quem falava que Jesus era feiticeiro, e por causa disso que as pessoas ficavam, que ele tinha aquelas palavras bonitas, porque era uma feitiçaria que ele estava fazendo. Então, ele era um tipo de mago que encantava as pessoas com as palavras dele. Então, Jesus só estava fazendo bem. Aí, quando ele estava curando no dia de sábado, as pessoas só viam o dia de sábado. Só via a lei, né? Só via que era o dia de sábado, mas não estava vendo o amor, o bem, o desapego de si mesmo, né? Dessa visão, né? Que poderia. Ele não se preocupava com ele mesmo, ai, mas eu tenho que parecer bonito para os fariseus aqui, né? Não tinha nada disso. Mas o bem que ele estava fazendo, o amor, a cura, o milagre, a caridade, né? Tudo isso, ninguém estava vendo, só estava vendo, interpretando mal. Entendeu? Então, não é que Jesus não podia falar com eles, não é porque Jesus não privava eles de graça. É eles próprios que tinham uma luz em cima de tudo que Jesus estava fazendo, mas as nuvens na cabeça deles impediam eles de ver. Então, às vezes, ao nosso redor, nós experimentamos o que Jesus experimentou, os obstáculos que nas pessoas que nós também vivemos. Elas têm uma nuvem na cabeça delas de interpretação, de sentimento. Elas têm que tirar essa nuvem, elas têm que reconhecer que elas podem estar fazendo um julgamento errado. Elas têm que compreender que elas podem estar exagerando com mimimi, mas às vezes elas não querem. Elas querem que você aceite a mentira delas, que você vira e fala: é verdade, perdão. Não, realmente, a sua mentira é a verdade. Eu sou essa pessoa mesmo. Mas aí você vai estar negando a divina vontade, né? Já pensou, talvez você ir contra Deus pela criatura, né? Então, você ir contra Deus pela criatura, né? Então, imagina só, é uma mentira se você ficar concordar com a nuvem da pessoa, né? A caridade já é você abrir os olhos dela e falar, tira isso da sua cabeça, eu já te expliquei, não é isso que você está entendendo. Mas se a pessoa insiste, ela mesma tem que perceber que aquela nuvem dela vai afastar ela, vai trazer dor para ela, tristeza, abatimento, angústia, depressão. Que ela tem que espantar aquela nuvem que ela mesma colocou que se tornou um obstáculo. E você sente o mesmo sentimento que Jesus sente. Eu também passo por isso na minha família. Eu passo por algumas realidades. A pessoa insiste em pensar mal de mim mesmo, já explicando, mesmo ela vendo o exemplo totalmente contrário do que ela sente, mas o que ela sente é a verdade. Eu posso ir lá e passar a mão na cabeça dele e falar: me perdoa, seus sentimentos sobre mim é verdade, você tem razão. O que você está sentindo de mim é a verdade. E eu a negar, que, entendeu? Eu estou em paz, porque eu não estou fazendo maldade, entendeu? Então, assim, as portas da minha casa, a minha vida está aberta. A pessoa é que quer ver desse jeito. O que que eu posso fazer? Aí eu não posso também ir contra Deus, né? Contra aquilo que é verdadeiro, que nós vamos falar sobre isso. Aquilo que é verdadeiro, verdade, para ficar com a mentira. Não posso, né? Então, assim, a gente sente a mesma, às vezes a gente fica de mãos amarradas na vida, diante também de circunstâncias, e não é simplesmente aquela pessoa, não vejo aquela situação que a pessoa, vejo Jesus, a vida de Jesus é compartilhada com você, é o encontro que Deus está fazendo com você, e nesse encontro ele está mandando penas que ele também passa, e ele está fazendo você viver isso também, e se sentir de mãos amarradas, como ele se sente também, porque para ele derramar as graças depende da disposição da criatura. E você também, para que aquela pessoa também veja a graça, o bem, o amor, sabe? Depende dela também, da disposição dela, é a liberdade dela. E do mesmo modo que Deus não faz violência, você não faz. Então ele se afasta por caridade. Jesus se afastava onde ele não era bem-vindo. Então a gente vive a mesma coisa que Jesus viveu, né? Mas a gente está disponível, à disposição, né? Não é um fechar-se totalmente. Quando a pessoa te procurar, está procurando, é igual procurar Deus. Então ela está procurando, né? Mas ela tem que ter essa atitude de pensar, de repensar e falar assim, não, eu errei, eu julguei mal. Ela própria tem que fazer isso. Ela não pode querer ser mimada, ela fica esperando você mimar ela. Ela fica esperando você ir atrás dela. Mas para você satisfazer ela, você tem que falar que você estava errado mesmo,
que realmente tudo que ela estava pensando de você é verdade. Isso não pode acontecer, porque como é que você vai concordar com a mentira, né? Então, assim, quer fazer o bem a todos, mas as culpas impedem-me de derramar sobre elas meus benefícios. Por isso, vou buscando estas almas, e como nessas almas não sou impedido de derramar minhas graças, que pode desabafar qualquer coisa com você, tá? Essas graças não é só falar coisas boas, não. É trazer pepino para você descascar, é usar de você para reparar, para qualquer situação, né, que quiser compartilhar com você. E você passando por isso e aceitando, é em nome de todos. Então, eu as derrame por meio dessas almas, tomam parte os povos e as pessoas que as circundam, que elas não aceitariam isso, elas não veriam dessa forma. Elas não veriam como graça isso, entendeu? Muita gente não vê. Então, às vezes você passa por uma humilhação, você é mal interpretado, você é desprezado, você é rejeitado, você é tratado como um Zé Ninguém. E você aceita, né? E às vezes essas pessoas não aceitam isso, elas não querem isso, elas fazem de tudo para reparar com as pessoas, para que as pessoas elas fazem um melabolismo ali, um melabolismo, para que as pessoas possam vê-las diferente e você não fica preocupado com isso. Você não vê como uma desgraça, você vê como uma graça, entendeu? Então, você vê com os olhos certos, por meio do conhecimento que Deus te dá. Isso é graça. Então você soube receber a graça de Deus e através de você os outros recebem. Por isso, quanto mais encontros de tal gênero tenha na terra, tanto mais desabafo tem meu amor. Mais Jesus vai falar e quanto mais tiver almas assim, e mais se derrama em benefício em prol da humanidade. Então, é a melhor forma de colaborar com a humanidade. É a melhor intercessão que você pode fazer na vida de qualquer pessoa é viver na divina vontade. Não tem ato de caridade maior também pelo próximo, né? Pela humanidade nesses tempos. Não tem reparação maior do que você viver na vontade de Deus e Ele poder formar em você esses desabafos. Daqui a pouco eu comento outro trecho, amém? Como na vontade de Deus, nossas penas se encontram junto com as penas de Jesus. Continuando meu habitual estado, me senti amarga pela privação de meu amável Jesus. E me lamentava com ele de que cada privação que me fazia era uma morte que me dava. Morte cruel, pois enquanto se sente a morte, não se pode morrer. E dizia: como tem coração de me dar tantas mortes? E Jesus, vindo por uns instantes, me disse: minha filha, não te abatas. Minha humanidade, estando na terra, continha todas as vidas das criaturas. E todas estas vidas saíam de mim. Mas quantas não voltavam a mim porque morriam? Meu Deus, sabe o que vai falar? Mas quantas não voltavam a mim porque morriam e se enterravam no inferno? Jesus. Ela, eu senti a morte de cada uma, de tal forma que se rasgava minha humanidade, meu Deus. Nossa, a gente tem a ideia do que é isso, né? Às vezes a gente sofre assim, tipo assim, quando você fala um bem pra alguém, é uma vida, né? Porque você tá doando uma luz pra pessoa. É carregado de uma vida. Isso é para que forme nela a vida divina, né? Para que a vida dela receba aquela luz, aquela verdade, né? Que vai trazer vida para ela. E se ela tiver o ato correto diante daquilo que você ilumina a pessoa, a, então aquilo tá voltando, né? Ela tá recebendo aquilo e vai estar fazendo o que é correto, né? Então aquele ato ali não é morto, né? Então, aquela luz, né? Foi aceita, né? Vai trazer vida, vai trazer bem. Vida, porque aí o ato que ela vai ter vai ser correto, né? Mas quando você dá uma luz para alguém, né? Deus fala através de você, te usa, e aquela pessoa não obedece, não ouve, não nem acredita, né? Que aquilo é um bem, rejeita. Você sofre ver a rejeição, porque você viu que aquela luz ia gerar na vida dela, o bem que ia fazer se ela ouvisse, né? O bem que ia ser gerado na alma dela.
mas ela rejeitou. E você sofre por ver a grande perda que ela está fazendo. Isso já é horrível, é um sofrimento gigante, porque cada palavra de Deus contém vida, né? E traz vida para a alma, luz. E aí você sente a morte daquele bem, que a pessoa poderia estar fazendo bem, mas ela deixa passar, né? Então você sente a morte daquele bem na criatura. E é horrível, uma dor imensa. Imagina Jesus vendo isso em cada criatura, contínuas mortes, né? Porque toda a vida de Jesus foi para nos dar vida, vida divina, né? A vida dele para alimentar a vida divina em nós. E encher a gente de atos que são frutos dessa vida divina. Então, são atos bons de vida, que geram vida ao nosso redor, né? Só coisas boas. E ele vendo aquilo voltando, porque a criatura não aceita, não corresponde, ela faz o contrário, então aquilo voltando o contrário. Morte, morte, morte. Então, e ele sentindo essa perda nele, porque não é uma imaginação, ele sentindo, porque não tem como, a gente está enxertado no corpo dele, não tem como ele não sentir a dor dos membros, né? O que é a morte de um membro? É por isso que ele falou, que ele explicou, né? Que quando foi rasgado na flagelação e aqueles pedaços de carne que era que saía, eram as almas daqueles que se condenavam. Então tirou dele, tirou da carne dele, então dói na carne dele, tá tirando, tá rasgando ele, tá rasgando a humanidade dele. Então dói nele, não é uma coisa que é uma coisa que dói na pessoa, entendeu? Porque é carne da carne. O relacionamento que nós temos, o grau em que nós estamos unidos a Jesus, é de sermos uma só carne com Ele. Entende? Então tá tirando dele. Então dói nele. Tá rasgando ele. Tá ferindo ele. É muito difícil. Meu Deus do céu. Então, estas mortes foram a dor mais dolorosa e cruel de toda a minha vida. Quando eu ouvi o relato do Judas, eu passei mal, né? Porque é muito forte. Porque você vai acompanhando a véu torta e você acaba amando a pessoa, sabe? Igual Jesus. Você acaba querendo. Se converta, ouve Jesus, faz diferente, ouve o que está dizendo. E você vê, né? Com tantas graças que a pessoa rejeitou a vida toda. Que estava ali junto com Jesus, né? E você, assim, cria um vínculo com aquela pessoa, né? Parece que você tá lá mesmo, né? E você quer que ela se converta. E dói demais. Dói demais. A dor do Judas dói na gente. Porque Deus manda a dor dele para nós, né? A gente toma as dores dele também em nós. Então, aí como ele faz a gente sentir isso? Quando a gente também sofre com os nossos. Com alguém que a gente iluminou, que Deus iluminou através de nós e a pessoa não quis ouvir. A gente vê, meu Deus, que perda de tempo, meu Deus, que triste. Você sente assim um rasgo, né? Você sente uma dor enorme. Então, quando eu ouvi o relato do Judas, meu Deus, foi assim, imagina isso não é só ali com Judas, isso se repetindo, repetindo, repetindo com tantas almas que não aceita a vida eterna, que não aceita a salvação, que não aceita Jesus, que não aceita o que ele fez, que se condena, que se corta. É doloroso. Meu Deus do céu. Então, quando Jesus falou, se possível, afasta de mim esse cálice, é por causa dessa dor aqui. Porque de perder alguém, né? Porque ele viu aqueles. Foi mostrada para ele uma visão consoladora daquelas almas que iriam, através da redenção. Foi mostrado os santos, né? Foi mostrado todas as almas que se arrependeriam, que iam, receber os méritos da paixão de Cristo, que seriam lavadas no sangue, mas também aquelas que não iam querer ter parte com ele. Os condenados, todas as espécies de condenados, de todos os tipos de pecado, de todo tipo de rejeição. Então, essa foi a dor mais sangrenta de Jesus.
Não foi não foi a coroa de espinho, a chaga nas mãos, nos pés, mas foi essa realidade de ter que perder um daqueles que estava salvando. Não porque ele não tinha poder para isso, mas na liberdade da criatura ela não quis, né? E Deus nunca faz a violência, a pessoa tem liberdade. E na liberdade dessas criaturas, elas não iriam corresponder. E ele viu todos, do primeiro ao último homem, que não corresponderia. E é uma dor tremenda. Entende? Porque ele ama. Todo o sentimento que tem por nós é amor. Não vem outra coisa dele. Não tem nele ódio, não tem isso. É amor. Entende? Então ele fala que a pena do amor foi a pena mais cruel. Então é uma coisa assim, sabe? Quando eu ouvi o relato do Judas, eu fiquei pensando em todos os condenados, né? Que dor, que dor. Minha filha, não queres tomar parte nas minhas mágoas? Não queres você também ouvir, ficar sabendo, dar atenção, tomar para você, né? Mesmo, tomar mesmo, né? Tomar parte com a sua vida também no que você viver, é tomar parte. A morte que sente por minha privação não é outra coisa que uma sombra. É sombra, hein? Ele disse sombra. Sombra das penas da morte que senti pela perda das almas. Então, o motivo da privação da Luísa representa também esse sofrimento de Jesus. Então, como que ela toma parte? Não vendo ela sofrendo. Ai, Jesus não vem, tá me prejudicando. Ai, eu queria ele. Ai, estou aqui sofrendo. Ela vendo ela sofrendo e pensando nela sofrendo. Aí não aproveita nada. Mas ela entender que esse sofrimento tem a ver com Jesus, não com ela. E aí, então, ela se une a ele e aceita e fala: Amém, Senhor, então eu ofereço. Obrigada por me dar a participação das suas penas e eu quero me unir a ti também, e né? Eu aceito passar por isso e ofereço, Senhor. Então, ela tem que fazer parte, ela tem que mudar a chave da cabeça dela, não olhar para ela sofrendo sozinha, senão não tem proveito nenhum. Isso também é com a gente. Se a gente passa por algo, mas fica vendo só a gente vai querer tirar satisfação com os outros, a gente vai querer se defender, a gente vai querer resolver para nós, pro nosso lado. A gente vai ficar ali magoado, é, a gente vai ficar ali deprimido, pensando em nós, pensando naquela situação, vendo nós sofrendo, prejudicado e pensando na nossa pessoa. Isso não vai reparar Jesus. É muito sério. Então, se vem um pensamento ruim, por exemplo, na sua mente, você não pode tomar para si. Ah, mas veio um pensamento ruim quando eu estava na missa. Aí eu fiquei me sentindo mal. Aí você tá se sentindo, você tá se vendo, sofrendo aquilo ali. Você tem que entender que tem um para aqui ali. Que Jesus quer te participar de alguma pena, alguma dor que ele quer informar para você com aquele pensamento. Na cabeça dele passou os pensamentos das criaturas, ele tá te compartilhando um. Ele tá te mostrando o coração das pessoas, ele tá te mostrando a intenção das pessoas, ele tá fazendo você sentir o que ele tá sentindo. Então você tem que pensar nele. O que Jesus está me falando com isso? E se unir a ele. Conhecer a intimidade dele, a vida íntima dele, os sofrimentos interiores dele, para que você entenda os seus próprios. E aí se unir a Jesus. Não pensar em si, porque senão você rejeita. E na divina vontade você não pode rejeitar absolutamente nada. Até no sonho Deus te usa. Até no sonho ele compartilha as penas com você, até no sonho. Você não pode rejeitar nada. Os desprezos, as contrariedades, né? As oposições, todas as realidades que você viver, Deus está compartilhando, ele tem algo para falar e você precisa refletir, meditar. Na vida de Jesus você encontra a resposta, você encontra ali, é onde você tem que ligar os pontos, sabe? Que você mesmo tem que ligar. Você mesmo.
né? Se você não se dispor a pensar nisso, não é ele que vai te falar. Você tem que ter essa interesse, né? Interesse, atenção. Então, a privação da Luísa não é uma coisa exclusiva para ela, dela, que Jesus inventou para ela, porque é uma coisa que é só entre eu e você, Luísa, não. Tem conexão com Jesus. Então, a gente tem que olhar, a gente não existe mais. Só Jesus. Então, a morte que sente por minha privação não é outra coisa que uma sombra das penas da morte que senti pela perda das almas. Por isso, me dê a sua pena para adoçar. Então, você tem que oferecer. Não adianta você não ter consciência. Você tem que dar para Jesus essa pena. Dar mesmo com seu consentimento, com seu entendimento, com a sua concordância. Não ficar chorando pensando em você, mas você doar isso, você entender que não é seu isso. Ele está compartilhando algo para que juntos sirva para alguma coisa em prol da humanidade. Então não é para ficar em você. Se você tomar para você, você está roubando as próprias penas que está compartilhando para você. E não vai, e se você ficar lá se retorcendo lá, não vai adiantar nada, não vai dar os efeitos que precisam dar, né? Por isso tem que ter o nosso consentimento, mas a nossa consciência. Ele quer a nossa consciência nos atos, senão não tem reparação. Por isso me dê sua pena para adoçar as tantas mortes cruéis que sofreu minha humanidade. Então você aceitar e você na hora é Jesus. Jesus é Jesus. É Jesus. Não ficar, sou eu. Ai, meu Deus, vou me confessar. Ai. Aí você vai estar indo contra as verdades do livro do céu, que quem está na vontade de Deus não peca. Aí você vai lá pro padre e vai confessar o quê? Que fez a vontade de Deus? Você vai confessar que o pensamento que Jesus te deu foi pecado? Que Jesus pecou dentro de você? É perigoso. Esta pena faça correr em minha vontade. Tá vendo? Você tem que oferecer, tem que ter o ato de ofertar. E aí encontrará a minha. Aí você vai encontrar o sentido, né? Porque Jesus também passou por isso. E unindo-se juntos, aí você vai, Jesus passou por isso também, entendi. E unindo-se juntas, correrão para o bem de todos, porque aquilo que Jesus passava, ele não oferecia ao Pai pelo bem de todos. Então você vai estar vivendo a vida íntima de Jesus em você, né? Especialmente por aqueles que estão prestes a cair no abismo. Então, esse tipo de pena vai servir justamente para esses que estão prestes a cair no abismo, que pode ser converter em cruz de apontamento, uma luz que vai vir, né? Alguém que vai falar com eles, uma intervenção divina, que Deus vai poder dar essa graça para essas almas, né? Se eu tiver só para ti, ela pensando em você, que você que está sofrendo aquilo, já era lá. Nuvens se formarão entre mim e tu, porque Jesus não vai conseguir esse encontro que está falando no trecho de cima, né? Ele não vai conseguir em você, ele vai vir uma barreira, né? Você vai estar se sentindo culpada. Ai, por que que eu tô com esse pensamento ruim? Será que eu não tô na vontade de Deus? Né? E aí você vai ficar, ai, vai pra lá, pensamento. Deixa eu fazer alguma coisa que distrai minha cabeça. Aí, olha que situação horrorosa. E a corrente do meu querer ficará quebrada entre ti e eu. Olha que tristeza. Às vezes, quando a gente não entende, ele completa, né? Porque ele fala do estado de. Como que fala? Que a pessoa tá no intermitente, né? Intermitente? Do empréstimo que fala, né? Então, assim, de vez em quando ela faz a vontade de Deus e às vezes não. Às vezes tem essa quebra e ele completa por causa da. Porque ela ainda não tem esse entendimento, por causa dessa informação. Mas depois que chegou a informação para você, acabou. Você ficou sabendo, Deus deu a luz para você. Olha, quando vier qualquer pensamento, não rejeita, porque tudo que acontece é a vontade de Deus e tem um para aquele. Não pode pensar em si mesmo. Na divina vontade é doçura e amargura. Não é só doçura, não.
Então, aí você já tem uma informação. Te aconteceu a situação, você não entendeu direito, achou, ficou mal, achou que tinha que expulsar aquilo, aquele pensamento, aí alguém te explicou que não, que é Jesus. Aí você já sabe. Aí é caminhar para frente, é andar mais, né? Não pode ter de novo isso. Jesus completa porque você ainda só supre por causa da nossa ignorância. Mas depois você não tá mais ignorante. Ele vai te querer mais atento, ele tá te dando entendimento justamente porque é a hora de falar: acabou, acabou essa ignorância aí. Deixei chegar você até essa luz, para que não aconteça de novo. Para que eu não venha até você e não seja surpreendido de novo por essas nuvens, tá? Então as tuas dores não encontrarão as minhas, tá vendo? Você não vai fazer o caminho, né? Pavimento lá que tá sendo falado. E não poderás espalhar-te para o bem de todos. E sentirás todo o peso da tua pena, culpa, tristeza, amargura, né? Em troca, se tudo o que possa sofrer, pensas como fazê-lo correr no meu querer, o que Deus quer com isso? Qual o ato que Ele quer de mim com essa situação? Ah, é para me ofertar? Ah, é para esse propósito que me fez sofrer isso? Ah, é. Aí Ele vai te explicar, você vai refletir, né? Conversar com Jesus. Ele vai falar: filho, eu também sofri isso. Rejeição também. Filha, eu sofri isso também. Então, aí você vai tomar consciência, né? Amém, Fiat, assim seja feita a tua vontade. Para ti não haverá nuvens, e as mesmas penas te levarão luz. Você vai ver só o bem daquilo, né? E abrirão novas correntes de união. Então Deus mais ainda vai querer se unir a você. Mais vai crescer a vida divina. Mais ela vai ter extensão na sua alma, né? Então mais abrirão novas correntes de união, de amor e de graça. Amém?